Essa é uma história que já deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas para ele não faziam sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos 4 filhos que teve, 3 ele trazia na palma da mão com carinho e muita adula. O outro era a caçula, que seria a sua sina. Só porque ela era menina, ele não escondia a sua decepção. E para todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era para ajudar o pai na lida, e que um dia seria dono do seu próprio chão. E que filha mulher era atraso de vida, além de não servir para a lida, não saberia dar ordens e jamais poderia um dia ser um patrão. Por todo canto que ia, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava, e ela entristecida, chorava escondida e em seu canto ficava. Sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher, essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria, chamando seu pai de um lado, a verdade ela dizia: meu pai, há muito tempo estou calada, pensando nas palavras que eu agora vou dizer. O senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado e ter os seus filhos do lado, no lombo de um cavalo, em cima de um trator. Mas é só dos meus irmãos que o senhor tem falado, porque comigo o senhor nunca se importou. Nesse momento, dos olhos da menina, 2 lágrimas rolou. Mas ela continuou seu pensamento e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido um menino, talvez tenha sido esse o erro do meu destino, que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo que ter nascido a sua filha foi mesmo um engano. Eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do senhor. E é com a alma ferida e o coração queimando em brasa que eu vou me embora dessa casa e vou sair de vez da sua vida. Ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com as suas lágrimas e ainda falou: eu nunca ouvi tanta bobeira, tanta coisa para fazer e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. Se você quer saber, filho mesmo, eu só tenho 3, e já que você quer ir, por que não vai embora de uma vez? E ela se foi. Pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais voltou e nunca mandou notícias. Alguns anos se passou e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que ele sempre adulava, não foi bem o que ele esperava e começou a sua ruína. Mas um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo o seu dinheiro. Enquanto a doença matava seus bois, os filhos que ele tanto adorava só pensava na farra e na liberdade que tinha. Pra fazenda não ligava, passava o ano inteiro festando e assim foram gastando todo o dinheiro que vinha. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com advogado para tirar os filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só num buraco negro e profundo, desprezado por todo mundo, completamente só e endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino encantado, teve que vender para um comprador de um outro estado, que cobriu a oferta que foi dada e aceitou as condições que ele pedia. Que ele só venderia a propriedade se ele pudesse continuar ali na fazenda, mesmo que fosse trabalhando de empregado, para poder viver ali o resto dos seus dias. E com orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído com seus próprios braços agora não passava de um sonho perdido, que foi destruído pelos seus filhos e que fez dele um simples empregado. Um certo dia ele estava sentado, admirando tudo aquilo que um dia já foi seu. Foi quando ele recebeu um recado que ele ia ser dispensado e no escritório da fazenda compareceu. Quando ele foi entrando, já vieram lhe falando: já está pronta a papelada e só falta a assinatura do senhor. Aí ele já foi respondendo: fique sabendo, sua secretária, que isso tudo um dia já foi meu, e que no dia que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo que eu ficaria aqui trabalhando de empregado. E o corretor me avisou que ele tinha concordado. Disse que ele morava em outro estado, sendo que na verdade eu nem o conheço, porque aqui nunca ele apareceu. E pode dar um recado para esse seu patrão: diga a ele que nesse chão ainda vou ser enterrado e não vou assinar nenhum papel de demissão. Aí então ela se levantou e disse assim para ele: o senhor está muito enganado na sua decisão. O senhor entrou aqui me chamando de secretário, o senhor não sabe nem o que está dizendo. Eu é que sou a proprietária dessa fazenda e o senhor é meu empregado. E nisso ele abaixou a cabeça, ficou calado. Depois respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pode me dar a papelada que eu assino a minha demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que chamar uma mulher de meu patrão. Aí ela tirou da gaveta os papéis e uma caneta e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então disse assim para ele: o senhor parece que está chorando. Se o senhor quiser agora pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer.
Aí ele foi saindo de cabeça baixa lá para fora, sabendo que ia embora, mas sem ter um rumo certo. Sua vida virou um deserto e ele se sentia agora realmente um velho desamparado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado e foi falando: por que o senhor está aí chorando parado, enquanto a minha mãe também chora de longe te olhando? Eu nunca vi ela maltratar o empregado, mas o senhor fica sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí e na certa vai lhe pedir perdão. Ele, quando viu ela se aproximando, já foi dizendo: eu não preciso do seu consolo e muito menos do seu perdão. A senhora é rica e fazendeira, eu sou um homem que não tem mais nada na vida, mas vou sair daqui de cabeça erguida, e ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje me aponta a estrada, que por ironia é o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, e agora a senhora já pode cuidar dos seus empregados, porque eu não preciso de despedida, porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí ela então falou: dessa vez o senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o senhor já aprendeu bem a lição, e só uma coisa ainda não percebeu: que durante 30 anos eu sempre acompanhei os seus passos, eu vi a sua glória e o seu fracasso. E se o senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou contar toda a verdade. Um dia eu também fui tão desprezada pelo meu pai e também meus irmãos, que aos 12 anos de idade eu tive que pegar a estrada só levando amargura e solidão. E eu fui dizendo para mim mesma que um dia eu me vingaria, e quando eu vencesse na vida eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo nos olhos do senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o senhor agora já sabe quem eu sou e a dor que eu estou sentindo. Mas eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança e só aumenta a nossa dor. E por favor, meu pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer. Me dê um beijo e um abraço, que um abraço e um beijo também quero te dar. O mundo me ensinou a viver e a vida me ensinou a perdoar. Por isso o senhor não precisa mais ir embora, o senhor já tem sua fazenda de volta para cuidar. E para o senhor melhor entender, eu faço questão de lhe mostrar que os papéis que assinou na minha mesa e que nervoso o senhor nem leu antes de assinar, não era a sua demissão, era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse é o presente que eu queria te dar. E comigo o senhor não precisa se preocupar, porque eu estaria aqui bem perto em outra fazenda que eu acabei de comprar. E já que o senhor não vai mais embora, me dê então sua sacola, que seu neto também quer lhe abraçar. E ele, que andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino o abraçou, beijando o seu rosto, chamando de avô, se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando, ele abraçou a sua filha e o seu netinho, pediu perdão pelo seu passado totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado, e só então para ele a sua vida finalmente fez sentido.